Quem é melhor, Felipão ou Cuca? Aí, ó. Acho que ele quis dar uma provocadinha em você aí. Não, o Filipão. Não dá nem pra comparar o Filipão com o Cuca no Palmeiras. E nem na carreira, né? E nem em lugar nenhum, pô. E nem em lugar nenhum, e nem em qualquer esfera do futebol. O Aliás, Cuca, você conta nos o Cuca dedos. vai ter 4 gerações trabalhadas no futebol. Se ele nascesse 4 vezes e trabalhasse 4 vezes, né, nessas gerações ganhando o que ele ganhou, ele não vai chegar aos pés do Filipão. Não, e aliás, dá pra você contar nas, sei lá, em uma mão, ainda vai sobrarão dedos. Quem você consegue comparar com o Felipão brasileiro? Na história, hein? Se Talvez você o Tele pegar. Santana só. Então, na É o história, maior técnico recente, é o maior técnico desse século, né, cara? Até do passado, eu, no final do passado desse aqui é o maior técnico brasileiro, sem eu dúvida. acho, eu acho, dos que eu vi, tem um clubismo aí? Tem, mas ele é maior do que o Tele Santana. O Felipão é maior que o Tele É. Santana. Tele Santana ficou anos e anos tentando ganhar alguma coisa, era o de quase, o de quase. Aí ele teve uma passagem vitoriosa no São Paulo. O Felipão desde sempre ganhou com o Criciúma a Copa do Brasil, onde ele passou, ele foi campeão. Ele tem 6 semifinais de Libertadores da América. Ele pode ter 3 títulos de Libertadores da América por 3 times diferentes. E era o Grêmio na época era um baita de um time. Ele montou aquele time. Depois o Palmeiras com poderio. Beleza, ele montou aquele time. Ele tem todos os méritos. Seleção portuguesa. Ele fez pela seleção portuguesa muito mais do que o Tele fez pela seleção brasileira. Se você pegar, guardadas as devidas proporções. Ele levou para um lugar que assim era quase que impossível. Ele colocou a seleção de Portugal num outro patamar, numa outra prateleira do futebol mundial entre as seleções. Para mim, pode até ter um clubismo aí envolvido, claro, eu já declarei aqui abertamente o quanto sou apaixonado pelo Felipão. O Felipão é meu ídolo no futebol, mas assim, eu acho que ele é muito maior. E ele conseguiu na seleção brasileira, obviamente, faltou falar isso, o que o Tele Santana não conseguiu. Ele conseguiu ganhar uma Copa do Mundo. Ponto. Felipão é maior do que o Tele Santana. Discordem à vontade. Essa é a minha visão e eu não mudo. Porque ele ganha o maior título de todos, né? Que é a Copa do Mundo. A Então, Libertadores. o Filipão, infelizmente, ele bateu na trave com os 2 mundiais de clubes, né? Então, entre aspas, um completa o outro nesse sentido, né? Porque o Filipão ganha uma Copa do Mundo e o Tele ganha 2 títulos mundiais de clubes, né? Mas agora, se você pega talvez até o que a carreira do Filipão se tornou fora do Brasil, que infelizmente o Tele não conseguiu e tudo mais, ele teve um grande peso, né? Levando Portugal uma decisão de Eurocopa, tudo bem, não ganhando em casa, a semifinal da Copa do Mundo de 2006. O problema é que o Filipão ele teve 2 pancadas que o Tele não vou dizer que não teve, aí a gente vai entrar numa outra discussão, mas enfim, é só para dizer. Vamos, estamos aqui para isso. Tá. As pancadas que o Filipão levou foram maiores que a pancada que o Tele levou, entendeu? O Tele, ele conseguiu, assim, frustrar um país com a melhor seleção, talvez já formada no papel de todos os tempos, mas que na prática, com todo respeito, era torta, que é a seleção de 82. E isso, eu escrevi um TCC de faculdade sobre isso, com entrevistas e tudo, e era um time com problemas táticos. Tanto é que quando ele pega a primeira seleção organizada taticamente, ele perdeu o jogo, que foi para a Itália, o 3-2. Não foi um acaso, não foi uma derrota que, nossa, a Itália só ganha aquilo ali. Não, a Itália estudou o Brasil, a Itália poderia não ter a mística de alguns jogadores do Brasil, mas ela tinha um puta de um time. Eu posso falar porque eu sou torcedor da seleção italiana, então, assim, eu tenho um carinho gigantesco por essa geração. E foi lá e destronou o Brasil e dane-se, foi campeão do mundo, entendeu? Mas, assim, foi uma derrota por 3-2 e contra uma puta Itália e num jogo e tal, mas foi um negócio dolorido que muita gente daquela época não se conforma até hoje. E o Filipão, ele teve derrotas que foram pesadas, né?
Não vou falar Ajax e Grêmio, porque aquele time do Grêmio em 95, campeão da Libertadores, tudo mais com ele, era um time que tinha suas limitações e ainda perdeu nos pênaltis pro Ajax, né? Mas, por exemplo, a nossa derrota em 99, eu não esqueço até hoje, nunca vou esquecer, e não vou engolir aquele Inacreditável, dia. cara. Eu não vou engolir. Eu acho que foi, hein, Fê, acho que foi o último time que massacrou o europeu, né? Nesses jogos aí. O Palmeiras massacrou o Manchester, cara. E sem contar os roubos de arbitragem. Foi.